que entrar eu coloco. Estamos online. Vamos ver quem entra primeiro. Ô Rosana, boa noite. Boa noite, Hélio. Opa, que bom. Conceição, seja bem-vinda. Ricardo, Michele, Marcelo, todos bem-vindos. Luiz Leandro, seja bem-vindo, meu irmão. Eu vou agora arrumar aqui o Renato, seja bem-vindo. Vou arrumar o celular aqui para que a minha mãe, que vai servir de minha assessora aqui para as questões, possa passar aqui para mim. Deixa eu só preparar aqui. Vamos entrando, sejam todos bem-vindos à nossa reunião. Vamos ver. Aqui. Boa noite, Toninho Kreiner. Boa noite, Paulo. Boa noite, Marina. Boa noite, Eliana. Todos bem-vindos. Janir, Melissa, boa noite. Dirceia, minha irmã, seja bem-vinda. Seu Flávio, Franciele, sejam bem-vindos todos. Paulo Henrique, boa noite. Boa noite, Fernanda, boa noite. Deise, Vali, Tino, boa noite. Aninha, minha querida. Bruno, boa noite. Zéza, boa noite. Laura, boa noite. Do meu irmão, seja bem-vindo. Bom, Lourdes, seja bem-vindo. Bom, como todas as quintas-feiras, já entrou uma questão aí, né? Como todas as quintas-feiras, a gente vai hoje fazer o pinga-fogo, né? Perguntas e respostas. Então, como eu sempre coloco, nós vamos começar com a nossa reunião às 8 horas, né? Com a prece inicial. Aí vocês já podem começar as questões e, como eu sempre peço, fazer as questões, formular as questões até 20h50, 10 para as 9, para que dê tempo da gente encerrar as respostas de todas as questões e, ao final, fazer a nossa vibração do passe e da fluidificação das águas, né? Então, daqui a pouquinho nós vamos iniciar. Boa noite, Odete. Boa noite, Ilanda. Boa noite, Ângela. Juliana. Todos bem-vindos. Claudinha, minha cunhada, seja bem-vinda. Juliana. Xande, meu irmão, seja bem-vindo. Claudete. Ô Xande, seja bem-vindo, meu irmão. Bernadette, seja bem-vinda. Então, daqui a pouquinho, mais alguns minutinhos, e a gente já vai começar. Mais um minutinho, a gente já vai começar a nossa live com a prece inicial. Eu convido a todos aqueles que quiserem já pegar um copo com água, uma garrafinha com água, para que ao final a gente faça a vibração da fluidificação das águas e do passe, tá? Renata, minha irmã, seja bem-vinda. Aline, boa noite. Daqui a pouquinho nós já vamos iniciar. Falta um minutinho. Yara, priminha, seja bem-vinda. Renata, boa noite a todos que estão chegando aí para que a nossa live seja coroada de êxito. Luiz Henrique, seu Macir, seja bem-vindo. E a todos aí que eu
Ivanete, Miriam, e a todos aqueles que estão entrando aí. Eu não tive ocasião de perceber aqui pelos comentários, e aqueles que não colocaram comentários, sejam todos bem-vindos. Bom, 8 horas, então nós vamos iniciar com a prece, tá? E logo após a gente vai começar a resposta às questões que vocês formularem. Mais uma vez eu peço que possam fazer as questões até 10 para as 9, para que dê tempo da gente responder todas nessa live, tá bom? Então vamos elevar o pensamento a Deus, a nosso Mestre Jesus, entrando em sintonia com os nossos amigos espirituais, para que ao longo de toda essa live possamos receber deles a bênção, a proteção, o apoio, a força, a luz, as bênçãos para as nossas necessidades íntimas, e ao sairmos dessa live, possamos ser mais renovados e fortalecidos para continuar as nossas tarefas. Que assim seja, graças a Deus. Bom, então vamos iniciar. E de início, eu vou responder duas questões que ficaram da semana passada, de quinta-feira passada, que nós tivemos um probleminha aqui com o celular e acabou passando essas duas questões, tá? Logo após eu já inicio a de vocês. Então a primeira questão é a seguinte: as vibrações no Evangelho do Lar podem ser para pessoas fora do recinto? Se as vibrações que nós fazemos no Evangelho do Lar podem ser para pessoas fora do recinto do Evangelho. Podem, não tem problema nenhum. Afinal de contas, a oração sempre é bem-vinda. E a oração é pensamento, e pensamento é energia. Aonde quer que nós vinculamos o pensamento, aonde quer que a pessoa esteja, encarnada ou desencarnada, qualquer parte do mundo, ela vai receber essa vibração. Então, o Evangelho no Lar é uma oportunidade abençoada e uma ótima oportunidade para orar pelos familiares, pelos necessitados e por todos aqueles que necessitam. Não tem nenhuma restrição quanto a necessidade de estar no recinto do Evangelho no Lar. Tá? E aí eu aproveito a questão para convidá-los a participar do Evangelho no Lar, a fazer o Evangelho no Lar, que é uma prática fantástica e que auxilia muitas famílias e muitas casas, tá bom? A outra questão que ficou em aberto: como funciona o quebranto no corpo físico? Alguns falam quebranto, outros falam quebrante, né? Era muito conhecido, mais conhecido ainda, a época da nossa infância, né? E até hoje, né? Pelas mães com crianças pequenas, né? E geralmente a criança fica incomodada, fica com dor ou alguma coisa, né? E às vezes as pessoas falam: olha, achou muito bonitinho, né? E pegou quebranto ou quebrante, né? Na verdade, isso é emissão de energia, né? Todos nós somos médiuns em algum sentido, diz Kardec no Livro dos Médiuns. Somente aqueles que são médiuns frequentes, que sentem o mundo espiritual de alguma forma, de forma mais frequente, são comumente chamados médiuns. Mas mesmo aqueles que não sentem, também são médiuns de alguma forma, porque todos nós emitimos energia e captamos energia. Então, quando nós olhamos alguém detidamente, mesmo com admiração ou de alguma forma, nós emitimos energias para essa pessoa, né? E muitas vezes, quando a pessoa está na fase idosa ou na fase infantil, que são fases mais frágeis do corpo físico e mais suscetíveis à captação das influências espirituais
e das energias do ambiente e das pessoas, elas captam muito essa energia, né? Então, muitas vezes, vamos nos colocar aqui na condição das crianças. Uma criança recém-nascida ou uma criança pequena, né, a pessoa vai visitar com maior boa vontade, com maior carinho, com maior amor. Ela emite energia, né, para essa criança, né? E, naturalmente, que a energia é positiva, né? A pessoa, a criança, no caso, se sente bem. No entanto, nós carregamos conosco, no nosso corpo espiritual, que a doutrina espírita chama de perispírito, a energia dos nossos pensamentos. E nem sempre a gente sabe disso, que no dia a dia a gente consegue manter o equilíbrio 24 horas por dia. Então, muitas vezes, quando a gente se aproxima de uma criança e não está com a mente serena, está com algum problema, alguma dificuldade, não que a pessoa seja má, mas que a energia dela não está no padrão vibratório muito bom, ela acaba emitindo essa energia também, e a criança, por ser mais frágil, sente, né? E aí essa sensação traz um certo desconforto para a criança, né? E isso a gente convencionou a chamar de quebranto, né? Mas nada que uma prece seja feita. Antigamente eram as benzedeiras que faziam, né? Mas como diz Chico Xavier, a oração de mãe arrebenta as portas do céu. Nada que uma prece sentida da mamãe não possa resolver, né? Bom, agora vamos às nossas questões. Boa noite a todos. Gostaria de saber, se possível, se meu conhecimento está correto. Enquanto o perispírito não for plenamente restaurado, durante as experiências como encarnado, haverá necessidade de novas reencarnações? A questão enquanto o perispírito não for plenamente restaurado, a pessoa precisa de novas encarnações. Está correto esse ensinamento, esse ponto, tá? Por quê? Porque todas as nossas atitudes e pensamentos marcam o nosso perispírito. Atitudes e pensamentos positivos iluminam o nosso perispírito. Atitudes negativas marcam, ferem o nosso perispírito. Todas as atitudes boas nos auxiliam com as marcas que a gente tem no perispírito. Então nós, ao retornarmos à Terra, através dos nossos atos, palavras, atitudes, vamos curando ou vamos marcando ainda mais o nosso perispírito. E ao desencarnar, nós olhamos o nosso perispírito e vemos se ainda está marcado ou não. Enquanto estiver marcas, significa que temos que retornar ao corpo físico para curar, para sanar essas marcas. Então tem lógica o que você colocou. Porque no momento em que retornamos ao mundo espiritual e não trazemos mais marcas negativas no perispírito, nós alcançamos a plenitude. E aí não há mais necessidade de reencarnar. Não na condição expiatória. Aí entra a questão missionária. Aí a partir daí entramos no processo de reencarnação como espíritos que reencarnam para auxiliar e não para resgatar. Pergunta: por que um espírito desencarna ainda no ventre materno? Por que um espírito desencarna ainda no ventre materno? A reencarnação é uma abençoada oportunidade de reparar equívocos do passado. Então, cada um de nós volta à Terra por dois motivos. Primeiro, resgatar os débitos do passado, ou seja, ações negativas que praticamos no passado que geram consequências nessa vida, para que a gente possa limpar o corpo espiritual dessa marca que ficou devido ao mau uso do nosso livre-arbítrio.
Então, há marcas que levam tempo para ser sanadas. E diante dessas marcas e da missão que a gente tem na Terra, que também é o outro ponto objetivo da nossa encarnação, nós podemos ficar 100 anos, 80 anos, 50 anos, 30 anos, 20 anos. E alguns espíritos necessitam apenas de uma réstia, de um tempo muito curto para resgatar algum débito específico, para acabar de limpar alguma mancha no seu perispírito que levará ou demandará a ele pouco tempo. Então ele consegue reparar essa marca no perispírito durante o período de gravidez. E aí, muitas vezes, durante o período da gravidez, ele reparando isso, ele abandona o corpo. E ao abandonar o corpo, ocorre o chamado aborto espontâneo, ou nasce desencarnado, nasce morto, né? O nat morto, que nós chamamos, né? Ou vive um ano, alguns meses, alguns anos e desencarna, porque a tarefa desse espírito era de curto tempo para resgatar. Resgatou, ele retorna para o mundo espiritual e agora sim, resgatado dessa dificuldade, limpa o seu perispírito, ele retorna para uma nova encarnação, muitas vezes na mesma família e na maioria das vezes com os mesmos pais, para agora, liberto daquele equívoco que lhe causava sofrimento, dor e dificuldade, ele tem uma vida feliz com os pais. Entrou mais alguma aí? Aqui não entrou. Não? Não. Bom, vamos apenas tentar localizar as outras questões aqui. Só um instante. Tenta sair e entrar, mãe, para ver se a senhora consegue localizar. Relevantes, mais recentes. Tenta dar uma olhada aqui, ver se acha. Bom, enquanto ela localiza aqui, a gente vai tentando ver por aqui se a gente acha algum. João, há trabalho nas colônias? Quais seriam as profissões no mundo espiritual? Bom, trabalho existe muito, né? Por isso que a gente que se vincula à doutrina espírita, quando ouve alguém falar no velório assim, que bom, descansou, né? Vem uma certa vontade de sorrir, porque na verdade nós trabalhamos muito no mundo espiritual, mas não é o trabalho com a característica que tem o trabalho humano, físico, que é essa característica penosa, né? É um trabalho que satisfaz, né? E cada qual segue no mundo espiritual a sua própria tendência, né? A sua área de atuação, né? Se gosta da sua área de atuação, segue no mesmo sentido. Então, há espíritos que desencarnam médicos e continuam o processo de medicina no mundo espiritual. Advogados, juízes, promotores continuam seguindo no mundo espiritual essa linha de trabalho na justiça. Engenheiros, arquitetos, continuam trabalhando, se assim desejarem, na formação de edificações para as colônias, fora o trabalho que cada um de nós pode ter, né, nas mais variadas áreas de socorro, de atendimento, de auxílio, né? Então temos várias áreas de profissão no mundo espiritual, atendendo, logicamente, à vontade íntima de cada um, né, para poder trabalhar, né, e desenvolver através do trabalho da caridade e do amor ao próximo, tá? João, como tratar de angústia, aperto no peito, sem uso de medicamentos, quando não ajudam a aliviar os sintomas? Como resolver a angústia e aperto no peito sem usar medicação? Bom, aí a pergunta é muito genérica, né? A gente precisava ter alguns elementos a mais.
Mas, assim, essa angústia, dor no peito, ela pode ser proveniente de um problema físico, de um problema mental, psicológico, ou de um problema espiritual. Tá? Ou seja, problema físico pode ser uma depressão já instaurada, né? Porque eu também não sei quanto tempo você está sentindo isso. Se é um processo depressivo já instaurado, aí muitas vezes é necessário um psiquiatra para que possa analisar a questão e eventualmente te dar um medicamento de controle por um período até que você se restabeleça. Pode ser também uma questão psicológica. E aí, naturalmente, uma conversa, uma psicoterapia através de um psicólogo pode estar resolvendo. Agora, se for episódios esporádicos, de vez em quando você tem uma angústia, de vez em quando você tem um aperto no peito, pode ser uma crise de ansiedade, alguma coisa assim, que pode ter origem espiritual. Né? Um espírito menos elevado se aproximar de você e você sentir isso. Aí, nesse caso, seria interessante a prática do evangelho no lar, que mesmo sendo um problema físico ou psicológico, vai ajudar demais no seu tratamento. Né? E além disso, água fluidificada e, naturalmente, se só a parte espiritual não resolver, aí é indício que realmente poderia ser um processo depressivo. Aí a orientação que a própria doutrina espírita passa é fazer o tratamento espiritual, né? Como nós estamos em pandemia e os centros, na sua imensa maioria, estão suspensas as atividades, tente a prática do Evangelho no lar, a prática da fluidificação das águas, tomar diariamente a água fluidificada e, ao lado disso, se caso não resolver, a busca um atendimento ou psiquiátrico ou psicológico para poder auxiliar o corpo orgânico a se harmonizar junto com o espírito, tá bom? João, quando uma pessoa está acamada em fase terminal, a gente percebe a aura dela está vermelha. Qual o significado? Quando uma pessoa está em estado terminal e se percebe a aura dela vermelha, né? O que isso significa? Na verdade, quando a pessoa está em estado terminal, o corpo orgânico ele está em declínio, ou seja, está muito fraco. E quanto mais fraco o corpo espiritual fica, mais forte é a intensidade do corpo espiritual, do perispírito. Então, a irradiação da energia do corpo espiritual ou perispírito, num caso de um doente terminal, é muito grande. Né? Então, ele irradia o seu perispírito de forma mais intensa. E daí a possibilidade de você ter visto a sua aura. Tá? A tonalidade da cor geralmente indica o teor da vibração da pessoa. Não necessariamente que o vermelho seja negativo, né? Mas que tenha uma intensidade de radiação. Né? Aí o interessante é que você faça orações por ela, né? Se for possível, né? Porque provavelmente esteja ao hospital, mas se você fizer parte da família, quando for visitar, faça uma oração com o passe, estenda as mãos sobre ela, se ela está em estado terminal, e faça uma oração sentida, você vai perceber que essa radiação vai aumentar, tá bom? E vai auxiliá-la também no processo de transição para o mundo espiritual. Quando o sonho parece muito real, a ponto de achar até que não estamos dormindo, é um evento espiritual?
quando o sonho é muito real, ao ponto da gente ter dúvida se está dormindo ou está acordado, se é um evento espiritual. Kardec analisa a questão do sono e ele diz o seguinte, que há 3 tipos de sonho. O sonho espiritual, que ele deu o nome de sonho espírita, que é exatamente isso que você relata, né? É um sonho tão real que você sente o cheiro, sente a pessoa te tocar, né? E é reflexo do que você está vivendo no mundo espiritual durante o sono, né? Há o sonho fisiológico, que são vinculações ou mental, de fixação mental, que são sonhos vinculados a vontades do corpo físico, a necessidades do corpo. Por exemplo, ir ao banheiro ou dormir com fome, você vai sonhar que está comendo, por exemplo. É uma fixação mental ou física, ou mental, né? Quando você está muito preocupado em pagar uma dívida, você sonha, por exemplo, com o credor, ou sonha que está pagando, né? Isso é uma fixação mental. E o terceiro é o misto, que é a mistura entre o que você vive no mundo espiritual, durante o sono, e as fixações mentais e fisiológicas do teu corpo e da tua mente. Por isso que os sonhos são tão conturbados, assim, tão difíceis de definir. Mas quando o sonho é muito claro, o indicativo é grande que você tenha presenciado o que você vivenciou no mundo espiritual. O que é uma frequência vibratória e como medi-la? A frequência vibratória é a intensidade que você vibra. Vamos colocar assim, nós somos uma usina geradora de energia. Todos nós, médiuns ou não médiuns, todos os espíritos emitem energia e captam energia. E essa emissão de energia e captação de energia se dá através do corpo espiritual, ou corpo fluídico, ou perispírito, tá? A frequência... como medi-la? A frequência que ele coloca, né? A frequência vibratória é o teor da expansão ou da emissão da sua energia. Vamos imaginar que a tua aura ou o teu perispírito, ele se irradia para fora do teu corpo. Quanto mais elevada a vibração, mais alcance ela vai ter, né? Então nós conseguimos vibrar, irradiar em 3 níveis de pensamento diferentes. Porque quem direciona o positivo ou negativo dessa energia que a gente emite é o pensamento. Então o pensamento ele pode ser em ondas longas, em ondas médias, em ondas curtas e em ondas fragmentadas, como diz André Luiz no livro Mecanismos da Mediunidade. Então, o pensamento fragmentado é específico dos animais. Os animais pensam em ondas fragmentadas. Então, o grau de percepção, de emissão da sua energia é fragmentado. Já nós, a maioria de nós, espíritos ainda vinculados à Terra, ainda cheio de dificuldades morais, nós vibramos em ondas longas, mentalmente. Quando nós estamos em estado de quase êxtase, em transes mediúnicos, ou uma alegria muito grande, nós conseguimos vibrar em ondas médias. Os espíritos iluminados, os mentores espirituais, eles vibram em ondas curtas. Então, dependendo dessa onda, é a nossa vibração, a nossa frequência vibratória. Então, hoje, a ciência humana já consegue medir, através de determinados instrumentos específicos, essa frequência, né? Que é mais ou menos utilizada para cálculo
a expansão do nosso perispírito, que eles chamam de radiação eletromagnética ou aura para alguns. Então, por exemplo, uma pessoa natural, normal, ela irradia a sua aura, o seu perispírito, por volta de 5 centímetros. Um médium, em torno de 10 a 15 centímetros, quando está muito concentrado. Chico Xavier foi medido pela NASA, por cientistas da NASA, ele chega a 30 metros para ver o teor da vibração dele. Então a frequência do Chico, por exemplo, era através de pensamentos curtos, de onda curta. Não como nós que chegamos no máximo a ondas médias, tá? João, procuro sempre agir de maneira correta, para quem sabe merecer na próxima encarnação não vir para um planeta de tanta dor. Você acha que isso é possível? A pessoa tenta ser a pessoa mais correta, honesta e reta possível moralmente, para que ela na próxima encarnação não necessite vir a um planeta de tanta dor, de tanto sofrimento que é o nosso. Se isso é possível. Não é só possível, meu irmão ou minha irmã, mas é real, tá? A única diferença que eu coloco na sua questão é que, agindo retamente, você não precisará mudar de planeta, porque o nosso planeta está em franca e rápida mudança. Então, brevemente, o nosso planeta será um mundo de regeneração, onde o mal já não vai mais existir. Então só reencarnarão na Terra os espíritos que são compromissados com o bem. Os espíritos compromissados com o mal, ao desencarnarem, não terão mais oportunidade de reencarnar na Terra. Reencarnarão na Terra espíritos mais elevados. E aqueles que, como você, e espero eu, e espero todos nós que estamos aqui, possamos estar comprometidos com o bem para que possamos reencarnar nesse planeta renovado. Meu esposo desencarnou há 3 anos e 7 meses. Quando eu desencarnar, continuamos sendo um casal no mundo espiritual? O esposo dessa nossa irmã desencarnou há mais de 3 anos, né? Isso, 3 anos e 7 meses. 3 anos e 7 meses. A questão é, se quando ela desencarnar, eles continuarão sendo esposos. Se for da vontade de vocês, porque assim, o casamento, não estou colocando de vocês, naturalmente, mas os casamentos, eles são divididos de 2 formas. Os casamentos do sentimento, do coração e do interesse. Quando o casamento é por interesse, ele acaba com a desencarnação. Quando o sentimento é verdadeiro, o casamento é verdadeiro, as 2 almas se amam realmente, ela prossegue. E esse casamento é real, é eterno. Vocês vão viver juntos no mundo espiritual, quando chegar o seu momento. Então, o amor verdadeiro nem a morte apaga. Com toda certeza, quando você cumprir a sua tarefa na Terra e a espiritualidade superior te convocar novamente a retornar para casa, com toda certeza ele estará aí esperando para que possam, juntos novamente, continuar evoluindo. Quando dormimos, nós separamos o corpo? Se sim, vamos onde? Fazemos o quê? Quando dormimos, se separamos do corpo. E se separamos, o que nós fazemos, para onde vamos? Sim, porque assim, nós estamos ligados ao corpo através do perispírito, que liga o corpo físico ao espírito. Quando o corpo físico dorme, é o corpo físico que precisa de repouso e refazimento. O espírito não precisa. Então, enquanto o corpo dorme, o espírito sai do corpo e viaja pelo mundo espiritual. Só que o mundo espiritual, ao contrário da Terra, ele não é dividido em
em áreas geográficas, mas em áreas vibratórias. Então, aonde eu estarei no mundo espiritual durante o sono? Depende do teor dos meus pensamentos. Como é o meu pensar antes de dormir? Eu vou dormir, eu me preparo, eu faço uma oração, eu leio algo edificante, eu rogo a Deus para que me abençoe, eu não guardo mágoa no coração, eu não guardo raiva na hora de dormir, eu estarei em sintonia com os espíritos luminosos, com as regiões superiores. Tenho uma noite maravilhosa. Mas ao contrário, eu não oro para dormir, eu vou dormir discutindo com a minha esposa, com meu esposo, ou com raiva, ou com ódio. Eu entro no mundo espiritual em um teor muito baixo e naturalmente eu vou me vincular com seres que vibram nessa faixa. Terei uma noite difícil, uma noite conturbada, né? Então é assim que ocorre. João, o estudo da doutrina pode facilitar ou auxiliar no desenvolvimento da mediunidade ostensiva? O estudo da mediunidade, do espiritismo ou da mediunidade? Da doutrina. O estudo da doutrina pode facilitar no desenvolvimento da mediunidade com toda certeza, ostensiva, com toda certeza. No entanto, a mediunidade é uma ferramenta de trabalho. Nem todos trazem essa ferramenta de trabalho, porque a mediunidade, ela é, nas palavras de Emmanuel, no livro O Consolador, uma ferramenta utilizada por espíritos que devem muito para que ele possa, através da prática da mediunidade com Jesus, resgatar no varejo débitos que ele atraiu no atacado. Ou seja, espíritos que devem demais às leis divinas, vêm com a mediunidade para que, através da prática da mediunidade com Jesus, possam resgatar esses grandes débitos. Então, todo médium carrega uma responsabilidade muito grande da sua mediunidade. E, naturalmente, que o estudo da doutrina vai iluminar e vai direcionar esse trabalho com a mediunidade, porque vai dizer à pessoa o que é a mediunidade, como a mediunidade se dá, quais os caminhos que devem seguir para ser um bom médium, qual a relação do mundo espiritual com o mundo físico. Isso tudo dá uma bússola de direção ao médium. Agora, o que ocorre? A mediunidade, ela deve ser sempre educada e nunca excitada. Ou seja, se você não tem mediunidade, você pode até estudar para conhecer, mas o simples fato de você estudar não vai gerar você a condição de médium. Isso é uma condição exposta e preparada no mundo espiritual antes da desencarnação. Se você tiver alguma dúvida em relação a isso, eu oriento que você leia o livro Os Mensageiros, de André Luiz. Ali você vai ver o quão é preparado os indivíduos para a mediunidade, tá bom? Como fazer evangelho no lar? Como fazer evangelho no lar? Na verdade, eu peço desculpa a vocês, eu orientei a fazer o evangelho no lar, mas não falei como, né? O evangelho no lar é uma prática muito simples e que remonta o próprio Jesus, que fazia na casa de Simão Pedro, né? A prática do evangelho no lar é muito simples. Você vai escolher durante a semana um dia e um horário que você se comprometerá com a espiritualidade. Ou seja, toda semana, naquele dia e naquele horário específico, você se compromete a estar em casa à disposição dos amigos espirituais. Então, imaginemos, alguns escolhem quarta-feira às 9 da noite. Então, toda quarta-feira às 9 da noite eu estarei pronto para o Evangelho. Todo sábado de manhã às 8 da manhã.
todo domingo às 7 da noite, qualquer dia e qualquer horário. Decidiu o horário e o dia, você vincula um compromisso com eles. Sempre, toda semana, naquele dia e naquele horário que você combinou com eles, eles estarão a postos te aguardando. Você vai te utilizar de uma garrafa com água, ou uma jarra com água, ou um copo, né, se for só você. Você vai para um local tranquilo da sua casa, pode ser sozinho, porque muitas vezes os familiares não compartilham da mesma filosofia religiosa, né? Ou não aceitam, ou não querem participar. Você pode fazer sozinho ou fazer a família toda, né? Quando isso é possível, é maravilhoso. Você vai num local tranquilo, que pode ser o seu quarto, que pode ser a mesa da cozinha, pode ser a mesa de estar, né? Pode ser a sala. Você vai estar munido da garrafa com água ou do copo e o Evangelho segundo o Espiritismo. Ah, João, mas eu não sou espírita. Não, ótimo, não tem problema nenhum. Você se utiliza do Evangelho de Jesus, a Bíblia, tomando cuidado de fazer apenas o Novo Testamento, a parte de Jesus, qualquer um dos evangelistas. Você vai começar com a prece simples, pode ser um Pai Nosso, pode ser uma Ave Maria, qualquer prece, simples ou até uma prece de coração. A partir daí, você vai ler um trecho pequeno, ou do Evangelho segundo o Espiritismo, ou do Novo Testamento. Um trecho pequeno. Ali, você vai fazer todos os seus pedidos para a sua família, para você, para os amigos que você sabe que está precisando, pedindo aos Espíritos amigos que abençoe o seu lar, que limpe todas as negatividades, que tirem as influências negativas, que te abençoe em determinadas situações que você precisa. Depois disso, pede a eles que abençoe a água, fluidificando-a, transformando-a em remédio, e encerra com uma prece de agradecimento. Geralmente, o Evangelho no lar deve durar em torno de 15 minutos ao no máximo meia hora. Né? De 15 minutos a meia hora. E jamais, em hipótese nenhuma, deve ser utilizado como reunião mediúnica. Ou seja, se há um médium presente, não ficar dando passividade na reunião do Evangelho no lar, que não é o objetivo dela. O objetivo é congregar a família, iluminar a família e o lar. Tá? É uma prática bem simples. João, analisando os acontecimentos nos 130 anos de República, de acordo com um golpe de Estado, onde tivemos a abolição como um estopim da mudança de governo, gostaria de saber qual a visão da espiritualidade sobre esse fato e qual será o futuro do Brasil frente a tanta corrupção que assola a pátria. Bom, como a pergunta é muito grande, eu vou ler, tá? Analisando os acontecimentos nos 130 anos da República, de acordo com o primeiro golpe de Estado, onde tivemos a abolição da escravatura como estupim da mudança de governo, gostaria de saber qual a visão da espiritualidade sobre esse fato, que acredito ser a proclamação da República como golpe de Estado e a abolição da escravatura, né? E qual será o futuro do Brasil frente a tanta corrupção que assola a pátria? Bom, em relação ao golpe no Império que gerou a proclamação da República, né? E a abolição da escravatura, eu poderia até passar aqui para você, né? Que foi um movimento dirigido pela própria espiritualidade, tendo como líder desse movimento espiritual Ismael, que é o nosso governador espiritual do Brasil, sob as ordens de Jesus, acompanhado diretamente por um dos seus secretários de Ismael, que é Tiradentes, tá?
que foi um grande espírito e teve um papel muito importante na abolição da escravatura. Trabalhou muito por isso. E tudo isso está no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, psicografia do Chico, pelo espírito Humberto de Campos, onde você vai ter, de forma muito mais aprofundada, toda essa questão, né? Inclusive, ele fala no livro que o Brasil era direcionado diretamente pela espiritualidade superior, como uma criança que é direcionada pelos pais até a proclamação da República. A partir daí, os espíritos continuam a velar, orientar o povo brasileiro, mas que os nossos destinos agora ficam a critério do nosso livre-arbítrio, como nação, né? A segunda questão: como será o futuro do Brasil diante de tanta corrupção? Na verdade, essa corrupção ela ocorre no mundo inteiro. O Brasil está com um processo franco de corrupção por dois motivos. Primeiro, o processo de corrupção no Brasil sempre existiu, né? Sempre existiu. Hoje, há todo um movimento de mudança, porque o que nós aceitávamos há 50 anos atrás, nós não aceitamos mais hoje. Há um processo franco de mudança de mentalidade, que faz parte desse processo de mudança de planeta, de provas, expiações para o planeta de regeneração. Então, essa corrupção que está acontecendo no Brasil, ela faz parte do último suspiro daqueles espíritos vinculados ao mal que tiveram, a partir da Segunda Grande Guerra Mundial, a última oportunidade de reencarnar na Terra. Não só no Brasil, mas em várias partes do mundo. E que após o seu desencarne, eles não mais vão voltar à Terra. E aqui a Terra será renovada. Então esse processo de depuração, você imagina que o planeta de regeneração é uma casa que será construída. Mas para ser construída a casa, há necessidade de quebrar, demolir a velha. E é isso que está acontecendo agora, tá bom? Um espírito suicida, após ser resgatado pelos amigos espirituais, com o tempo eles evoluem ou não? E se eles podem visitar a família? Se o espírito suicida, ele evolui, com toda certeza. Com toda certeza. E aquilo que eu comentei na terça-feira, em que nós falamos dos nossos irmãos suicidas, ele cometeu um erro. Como todos nós cometemos diariamente erros. Ele tropeçou no seu caminho. E isso naturalmente gera consequências. Não é? Não por castigo de Deus, mas por consciência dele. Ele se vincula vibratoriamente a uma dificuldade grande. Assim que resgatado, ele inicia o processo de reparação. Ele se arrepende, inicia o processo de reparação e continua a evoluir. Vai reencarnar outras vezes com a consequência do suicídio para poder reparar isso no seu perispírito e continuar evoluindo como todos nós. Tropeça, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. E naturalmente que nesse período de preparação no mundo espiritual para uma nova encarnação, ele pode sim vir visitar os familiares queridos. Porque nada mata o amor, nem a morte. João, eu estou preocupada com o sonho do meu filho. Tinha 2 pitbull correndo atrás dele. O que quer dizer esse sonho? A pessoa fala que está meio preocupada com o sonho que o filho teve, que 2 pitbulls corriam atrás, 2 cães, né? Corriam atrás dele. Na verdade, minha irmã, como eu comentei na questão anterior, nem tudo que a gente sonha é reflexo do que a gente vivenciou no mundo espiritual.
né? Porque a nossa mente ela é muito profunda e muito complexa, né? Então, tanto pode ser o reflexo de uma vivência no mundo espiritual, como pode ser um sonho, que pode ser um sonho ocasional ou repetido, com alguma cena que o marcou. Por exemplo, alguém ter falado para ele de um cão bravo, ou ele em algum momento ter visto um cão latir e ele associou o pitbull com a raiva de um cão e mentalmente vincular isso de forma inconsciente num sonho. Então, eu oriento a não se preocupar tanto com esse sonho, porque na realidade muitas vezes pode ser até uma fixação mental inconsciente dele. Ele pode ter, por exemplo, numa viagem de ônibus, ou numa circular, ou mesmo na rua, ter ouvido um latido forte de um cão e nem ter se dado conta. E isso ficar no seu inconsciente e ele associar um latido forte a um pitbull por ser uma raça conhecida pela agressividade e aí trazer esse sonho à tona, não se preocupe quanto a isso, tá? Se ele estiver um pouco perturbado com isso, comece a orientá-lo a orar antes de dormir, e você também pode orar junto com ele, se for o caso, e tenho certeza que esses sonhos acabarão por desaparecer. Quando eu encontro uma determinada pessoa da minha família, sendo que amo muito essa pessoa, mas eu fico muito estressada, irritada, e só de ver eu ficar perto dessa pessoa, da mesma família. Bom, quando a pessoa encontra um membro da mesma família, ela se sente irritada e nervosa. Aí, minha irmã ou meu irmão, temos duas possibilidades, né? Pode ser uma influência espiritual, né? Ou seja, tem alguma energia envolvendo esse membro da sua família, e você tendo uma certa sensibilidade, ao se aproximar, você capta uma determinada raiva, uma impaciência, uma vontade de brigar muitas vezes, ou algo do gênero, né? Pode ser isso. E aí o que eu oriento é muita oração, não só por você, mas pelo seu familiar. Ou, como você coloca que ama muito essa pessoa, é mais fácil e a maior probabilidade de ser isso, tá? Agora, isso poderia ocasionar também se fossem desafetos do passado, mas aí você teria uma dificuldade muito grande de amar essa pessoa, porque ao se aproximar dela ou a ter qualquer contato com ela, você teria uma certa repulsa constante. Então, como me parece não ser o caso, seria mais fácil e mais provável ser realmente uma influência negativa que está envolvendo esse seu parente, tá? Seria aconselhável orações e, se possível, como a gente falou tanto disso hoje, orientar essa pessoa a fazer o evangelho no lar e também você. Como lidar com evangélicos nos criticando, dizendo que não servimos ao Deus da Bíblia? Como lidar com evangélicos que dizem que não servimos o Deus da Bíblia? Bom, meus irmãos, temos dois tipos de evangélicos, né? Os que não gostam de nós porque não gostam, e os que não gostam porque não sabem. O que estão dispostos a conhecer, nós ficamos abertos a esclarecer. Olha, você me fala que o espiritismo é do demônio, mas você sabe de onde surgiu isso? Você sabe por que falam que o espiritismo é do demônio? O demônio realmente existe? Vamos analisar isso?
né? Ah, mas fazem o mal no Espiritismo e no centro. Olha, não é assim. Se você quiser visitar para conhecer, se você quiser ver as obras espíritas, para ver se você acha algo errado, se o Espiritismo ensina alguma coisa errada, se a pessoa tiver perseguindo por falta de conhecimento e tiver naturalmente bom senso de aceitar e abrir para novas ideias, ele vai no mínimo conhecer. Não necessariamente mudar a sua filosofia religiosa, mas vai conhecer. Agora, infelizmente, nós temos, não só no meio evangélico, em todos os meios, inclusive no espírita, pessoas que não são propriamente religiosas pelo coração, mas são por convicção de outros interesses. E aí a pessoa é tacanha, a pessoa não aceita mudar. A pessoa é aquilo porque o pastor falou, porque o padre falou, porque o presidente do centro falou, mas não se dá ao trabalho de estudar, de conhecer, de aprofundar. E para essas pessoas, paciência e abandonar. Não adianta ficar dando murro em ponta de faca. Não adianta ficar discutindo. A única coisa que vai acontecer é você ficar mal. Então, a pessoa te perseguiu, ou te humilhou, ou falou alguma coisa, entrega o véu do perdão, como diria Emmanuel, né? Lembrando uma passagem de Jesus: deixai os mortos enterrar os seus mortos. Ou seja, eles estão num nível de consciência que eles ainda não compreendem e não aceitam a filosofia religiosa dos outros. Não tem problema. São espíritos infantis. Um dia compreenderão. Mas se nós tentamos e eles não aceitam, sigamos o nosso caminho em paz. Tá? Somos espíritos e iremos nos reencarnar em outro corpo físico. E quantas vezes iremos reencarnar? Bom, somos espíritos e vamos reencarnar no corpo físico. Quantas vezes vamos reencarnar? É uma pergunta interessante. E a resposta é muito simples. Quantas vezes forem necessárias para arrancar o mal que existe dentro de nós. Por quê? Por que nós reencarnamos? Para limpar o nosso espírito do mal que ainda existe dentro de nós. Porque quando não existir mais o mal em nós, nós não vamos precisar mais reencarnar. Ah, mas que mal é esse? Um mal que poderíamos chamar de vícios, que poderíamos chamar de tentações, que poderíamos chamar de falhas morais. Mas todos esses vícios, todas essas falhas morais, falhas de conduta, nascem de 3 pontos básicos: o orgulho, o egoísmo e o apego à matéria. Quando nós vencermos o orgulho, o egoísmo e o apego à matéria, como um castelo de cartas, todos os outros vícios vão desaparecer. E aí nós nos consideramos, como diz a questão 170 do Livro dos Espíritos, o que acontece com o espírito na sua última encarnação? Se torna um espírito puro, um espírito bem-aventurado. Bom, para vocês eu não sei, mas para mim ainda vai levar muitas, mas muitas encarnações. Né? João, é correto o uso de branco nas casas espíritas? Bom, antes de responder essa questão, nós estamos às 8h50, 10 para as 9, então eu peço a gentileza que já suspendam as questões para que a gente possa responder essas que faltam, e aí partimos para a vibração do passe e da fluidificação da água, tá bom? Podia repetir, mãe? É correto o uso de branco nas casas espíritas?
É correto o uso de branco nas casas espíritas? Bom, a doutrina espírita ela tem um lema na sua prática diária, se a gente pode colocar assim, na sua conduta de trabalho, que nada é proibido para a pessoa, que a pessoa deve utilizar o bom senso, né? Que a pessoa ela deve se vincular ao que Kardec orienta. E o que Kardec orienta, bem como os espíritos de luz, é a simplicidade. Não há necessidade nenhuma de usar branco na casa espírita, na igreja católica, no templo evangélico, enfim, em qualquer outra filosofia religiosa. Porque o que vale na religião, ou na prática da religião, é a cor do sentimento, e não a cor da roupa. Porque senão, nós começamos a cair num terreno difícil e preocupante. Eu só posso entrar na casa espírita de branco. Eu não posso receber uma reunião mediúnica ou trabalhar numa reunião mediúnica se eu não estiver de branco. E aí caímos no terreno mais perigoso. E se eu usar preto eu vou atrair espíritos maus. Não é. O preto, o branco, o azul, o amarelo, o vermelho, o roxo, o laranja, são todas cores criadas por Deus, né? O que importa é a cor do teu sentimento. Porque muitas vezes a pessoa está lá dentro do centro espírita toda de branco, parece um médico, fica lindo. Só que traz no coração a mágoa, a revolta, o ódio, a impaciência, a intolerância, o orgulho, o egoísmo. Resolve. Por outro lado, a pessoa muitas vezes compra uma roupa bonita que é preta. Vai ao centro espírita. O pessoal até olha meio torto. Mas o que vale é o sentimento. Se a pessoa está orando, vibrando bem, a roupa é o de menos. Tá? Quando a gente dormir, nosso espírito sai para carregar nossa energia, depois volta para o corpo. Isso pode acontecer? O espírito sai quando a gente dorme? Se o espírito sai do corpo quando a gente dorme, para recarregar as energias. Na verdade, como eu havia comentado na outra questão, sim, sai do corpo, porque o corpo precisa de refazimento, de repouso. Mas o espírito não. Então o espírito aproveita essa oportunidade para retornar para o mundo espiritual. Agora, não necessariamente para refazer as energias. Como eu disse, nós nos vinculamos no mundo espiritual conforme o nosso padrão vibratório. Se estamos vibrando elevado, se nos oramos para dormir, aí sim vamos repor as energias com os nossos amigos espirituais. Mas se não, se formos dormir com raiva, com ódio, com briga, nós vamos entrar em sintonia com espíritos do mesmo teor, e aí além de não repor as energias, eles ainda sugam um pouco de energia da gente. É aqueles dias que a gente acorda com o corpo quebrado, parece que não dormiu, né? Só os médios conseguem ver os espíritos desencarnados? Se só os médios conseguem ver os espíritos desencarnados? Essa pergunta é uma pergunta muito boa, porque há muita confusão. Quem consegue ver espírito desencarnado é um médium vidente. Nem todo médium é vidente, porque existem médiums de passividade, psicofônicos, médiums psicógrafos que escrevem, médiums audientes, médiums sonambúlicos, médium de efeitos físicos. E nem sempre esses tipos de médium são também médiums de vidência. Às vezes são, mas às vezes não. Então, nem todo médium vê espírito, né? Agora, para isso há necessidade da vidência. Agora, para uma pessoa que não é um médium ostensivo,
ver espíritos não é como um médium vidente. Os espíritos têm a necessidade de fazer a pessoa enxergá-lo. E isso ele vai ter que precisar de um tratamento especial à pessoa para que a pessoa veja. Mas não vai ser comum. Vai ver uma vez e depois não vai ver mais. João, boa noite. O que devemos fazer ao adentrar num local que sabemos conturbado, para que a energia dita pesada, entre aspas, do lugar não nos contamine, entre aspas? Bom, o que fazer quando vamos a um local que nós sabemos que é conturbado para que as energias daquele ambiente não nos perturbem? Primeiro, antes de ir, sabe que vai, faça uma oração no seu lar. Faça uma oração, peça para os amigos espirituais te envolver em proteção, em luz, para que você não se sinta perturbado naquele ambiente de energia negativa. Ao estar ali, se esforce por ter pensamentos positivos. Porque quando nós estamos num ambiente muito conturbado, principalmente os médiuns, eles são induzidos a ter pensamentos negativos também. Pensamento de raiva, pensamento de impaciência, pensamentos negativos. Então, se esforçar por pensar positivamente. E aí, naturalmente, que com o tempo, você utilizando essa prática, você entra em qualquer lugar e sai de qualquer lugar sem ter grandes problemas. Temos mais uma. As doenças terrenas, como essa pandemia, câncer, HIV, como a espiritualidade tem esse olhar, seria o quê? Suicídio inconsciente? Não entendi o final. As doenças terrenas, como essa pandemia, câncer, HIV, como a espiritualidade tem esse olhar, seria o suicídio inconsciente? Olha, suicídio inconsciente existe sempre. O que é suicídio? Suicídio é quando a pessoa interrompe a sua vida física. Inconsciente é quando ela sabe que a prática que ela está utilizando vai ajudar a interromper a sua vida física, mas ela não muda. Então, se a pessoa se contamina com HIV, correndo o risco, ou seja, ela sabe que determinada pessoa é soropositivo e tem relações sexuais com ela sem se precaver, ela está assumindo o risco. É um suicídio inconsciente. Né? Agora, o câncer, desde que o câncer seja proveniente de um cigarro, por exemplo, ou de bebidas alcoólicas, ou de drogas, ou de uma vida totalmente desregrada, ele pode, em tese, ser também um suicídio indireto. Né? Ou essa pandemia, por exemplo, você sabe que determinada pessoa está com a Covid-19. Beija, abraça. O risco de você pegar é muito grande. Né? Então pode, em tese, ser um suicídio inconsciente. Agora, é importante dizer que o suicídio inconsciente por vício não necessariamente leva o indivíduo diretamente àquilo que a gente costumou a conhecer no mundo espiritual como o vale dos suicidas. Não. E um amigo espiritual certa vez me disse o seguinte: João, quando você começa um vício, é como se você comprasse um bilhete de ida para as regiões umbralinas do suicídio. E coloca no bolso e segue a sua vida. Quando você para com o vício, é como se você estivesse pegando esse bilhete, rasgando e jogando fora. Você terá que responder pela desestruturação que você cometeu no seu corpo.
mas já não há necessidade vibratória de sintonizar com as regiões negativas. Você é socorrido imediatamente e começa o processo de reparação. Então, quando a gente fala em suicídio inconsciente, a gente precisa tomar muito cuidado. João, o que você sabe sobre os cientistas da NASA? Descobrem evidências de possível universo paralelo? Se há algum indício dos cientistas da NASA descobrirem probabilidades do universo paralelo. Na verdade, os cientistas, tanto da NASA quanto de outras instituições científicas, têm como ponto pacífico a questão dos multiversos. Ou seja, nós vivemos em vários universos interpostos. Isso, na realidade, não é uma tese muito recente. O próprio Einstein, no início do século passado, logo que publicou a sua teoria da relatividade, já falava numa tese que viria a eclodir em universos paralelos, né? Que são o quê? O mundo espiritual, né? Há o universo físico e, paralelamente ao universo físico, há o universo espiritual, né? E dentro do universo espiritual, vivendo no mesmo local, se a gente pode colocar assim, mas em padrões vibratórios diferentes, existem as regiões umbralinas, existem as regiões mais iluminadas, que só mudam através do nosso padrão vibratório. Então, como o próprio Einstein diz na sua teoria da relatividade, tudo é energia, inclusive a massa é energia concentrada, o que André Luiz chamaria de energia coagulada, a massa, a matéria, né? Então nós todos estamos aí vinculados em um universo que é apenas um em milhares de universos paralelos que nós existimos. Dá licença um pouquinho. Um irmão está dizendo: não estou bravo, só não entendi porque pulou a pergunta. Eu gostaria de perguntar para esse irmão se essa pergunta já não foi respondida, porque elas não estão entrando em sequência. Por isso que às vezes pula alguma. Volto depois e consigo a pergunta. Se ele pode responder, se ela foi respondida. Se não me engano, já foi respondida uma pergunta esse irmão. Só para esclarecer, nós estamos aqui utilizando, eu estou utilizando o meu iPad para fazer a live, né? E as perguntas estão sendo vistas aqui pela minha mãe através do celular. Então, o que ocorre? Muitas vezes, nos comentários, não pulam a pergunta ou não aparece a pergunta na ordem. Então, para a gente aqui, não é um problema de vocês, é um problema nosso. A gente, à medida do possível, tenta responder todas e voltar e tentar responder. Mas eu gostaria de pedir, gentilmente, se já foi respondida a pessoa. Não, já colocaram aqui que já foi respondida. Porque mais para frente ele coloca. Então, por favor, faça por gentileza a pergunta. Obrigado. Então, como já foi respondida, eu agradeço, mas peço desculpas. De qualquer forma, é a nossa dificuldade aqui, porque nós estamos toda semana tentando melhorar, né? Meios para melhorar essa condição aí, mas está meio difícil. Elas não estão entrando em sequência, devido aos comentários, aos cumprimentos entre as perguntas. Mas de qualquer forma, eu sempre me comprometo assim, ao final, quando ocorre algum problema e passa alguma questão, eu pego essa questão e respondo na próxima live, tá bom? Bom, temos mais alguma? Não. Não? Bom, entrou uma aqui. Pois não. Meu filho foi morar com Deus, vai fazer 3 anos. E eu choro todos os dias. Sinto muito a falta dele. Ele está sofrendo por me ver sofrendo? A nossa irmã nos coloca a seguinte questão. Seu filho
voltou à pátria espiritual há 3 anos. E ela chora muito, sente muita saudade. E se o filho dela sente o sofrimento dela, né? Na verdade, minha irmã, é assim. O próprio Chico Xavier, em 1971, ao responder uma pergunta muito semelhante a essa, ele diz o seguinte, que a saudade dói nos 2 planos da vida e que os espíritos, eles percebem as nossas lágrimas. Quando as nossas lágrimas refletem a saudade e o amor, eles se sentem felizes com o amor que a gente emite a eles, através das orações. E mesmo que essas orações venham vindo com lágrimas, né? Fazem bem a eles. Só não fazem bem a eles quando essas lágrimas refletem a revolta contra Deus, a revolta pelo seu desencarne. Mas quando elas refletem o amor, o carinho que você tem por ele e a resignação aos desígnios de Deus, elas fazem muito bem a ele. E com toda certeza ele também ora muito por você. Tá? Temos mais uma para finalizar, dá tempo? Pois não, claro. João, podemos fazer estudos sobre a viagem astral? Eu vi esse site que tem aulas sobre esse estudo. Quando dura corpo em consciência no plano astral? Quanto dura? Viagem astral, curso de viagem astral. Na verdade, o Espiritismo, como eu coloquei, não proíbe nada, né? Você pode fazer o curso de viagem astral. O que eu posso é orientar segundo a minha experiência. Tá? Viagem astral é conhecida no meio espírita como uma mediunidade chamada desdobramento. E por ser uma mediunidade, o médium que faz desdobramento, ele faz essa chamada viagem astral de forma natural. Ele sai do corpo de forma natural porque o seu perispírito é preparado para isso. Então a coisa flui naturalmente, no caso de um médium de desdobramento. Agora, em cursos de viagem astral, o que ocorre? Através de algumas técnicas mentais, você consegue desdobrar, você consegue sair do corpo, mas não de forma natural como na mediunidade de desdobramento. Você força uma situação. E cada vez que você sai do corpo, você força essa situação, o que gera um grande desgaste para o seu organismo. Além do mais, quando você sai do corpo de forma forçada, você automaticamente entra num plano de pensamento meio conturbado, pelo esforço físico que você faz para sair do corpo. E a partir daí, você pode, no mundo espiritual, em desdobramento ou viagem astral, entrar em sintonia com espíritos não tão bons, né? Então, eu particularmente, eu não estou colocando a doutrina, mas estou colocando eu, não orientaria a fazer. Mas se caso você quiser fazer, não tem problema, que você tenha essa consciência do que pode ocorrer, tá? Temos mais 2, vai responder na próxima live? Mais 2, eu respondo. João, é uma semelhante a uma que já foi feita, mas... João, existe tratamento para angústia no Espiritismo? Existe tratamento para angústia no Espiritismo? Existe tratamento para equilibrar o seu pensar e o seu sentir. Porque se você sente angústia, de duas uma. Ou essa angústia é fruto de uma influência espiritual, e aí pode ser resolvido com um tratamento espiritual. E isso inclui o que a gente falou tanto hoje, a prática do Evangelho no lar e a água frutificada, como também pode ser fruto de você mesmo, dos seus pensamentos,
uma dificuldade psicológica que você está tendo. E aí seria interessante que o tratamento espiritual fosse um auxiliar do tratamento psicológico. Aí sim pode ser auxiliado, tá? E a última? A doença autoimune é kármica? A doença autoimune é kármica, ou seja, entendo kármica como sendo fruto de uma existência anterior ou da própria existência, uma vez que a doença autoimune, como a maioria das doenças, ela é efeito de uma causa pré-existente, tá? Sim, a doença autoimune é consequência de um equívoco cometido pelo espírito, seja nessa encarnação ou seja encarnação anterior. Encarnação anterior, a gente tem vários motivos que podem levar a pessoa a ter uma doença autoimune. Nessa atual existência também, uma vez que, através do teor dos nossos pensamentos, imagina nós pensando negativamente a vida todos os dias ao longo de meses e anos, bombardeando o nosso corpo espiritual com negatividade. Ao longo de certo tempo, isso vai gerar uma doença no corpo físico. Seja um câncer, seja uma doença autoimune, seja qualquer outra doença. Então ela pode ser sim, ela é sim uma doença expiatória ou kármica, tá bom? Então eu encerro agora as questões. Se eventualmente ficou alguma questão que não foi respondida por dificuldade nossa aqui de analisar, uma vez que eu estou analisando as questões através do celular, e o celular, eu tenho que confessar a vocês, não é do ótimo, não é do bom, né? É meia boca, então muitas vezes acaba passando. Mas eu vou revisar todas as questões e aquelas que não forem respondidas, eu vou respondê-las na próxima quinta-feira, tá bom? Então agora eu convido todos a elevar o pensamento a Deus, a nosso Mestre Jesus, e vamos ao nosso passe e à fluidificação das águas. Vamos então, nesse momento, pela força do nosso pensamento, perceber que o nosso lar, o ambiente em que estamos, está sendo levemente envolvido em luz. Começamos a perceber a presença dos amigos de luz ao nosso lado, os nossos mentores, o nosso anjo guardião, a nos envolver a nossa família, trabalhadores que estão ao lado da água e nesse instante transformando-a em remédio através da aplicação energética. E começamos a perceber agora que os espíritos de luz emitem sobre nós um passe luminoso, uma verdadeira transfusão de luz, que começa a atingir o nosso organismo, trazendo a harmonia, trazendo a paz, trazendo o reajuste, a nossa mente, esvaziando-a de pensamentos negativos e perturbadores, trazendo sobre ela pensamentos de luz e de paz, e finalmente alcança o nosso coração e a nossa alma, fortalecendo a nossa fé, a nossa esperança, renovando a nossa certeza que jamais estamos sozinhos e que seja qual for o problema que nos atinge, Deus é nosso Pai e jamais nos abandona. Sentimos agora uma leveza incomum. A paz reina em nós e em nosso lar.
e lentamente, sentindo essa energia luminosa, vamos retornando à nossa consciência. Agradecidos e agradecendo a todos os trabalhadores espirituais que estiveram conosco em mais esta reunião. Nossos mentores espirituais que de forma tão amorosa nos orientam na nossa vida física. A todos os trabalhadores do nossa casa amada Gaefa, que de forma tão amorosa alcançaram a todos que estão conectados, fluidificando as águas, abençoando pelo passe. Agradecemos ao nosso patrono Francisco de Assis, à Mãe Santíssima de Nazaré, a Jesus, o nosso Mestre, e a Deus, o nosso Pai, a quem mais uma vez entregamos essa reunião aos pés e rogamos, Pai, ilumina e ampara a humanidade, nos fortalecendo, nos concedendo a bênção de descobrir a cura para essa pandemia, mas que possamos, sobretudo, sair dela renovados moralmente, não para que tudo volte ao normal, mas para que tudo mude para melhor. E assim, agradecemos com a prece do Pai Nosso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixa cairmos em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque teu é o reino, poder e glória para sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, meus irmãos, é com muita alegria que nós ficamos aqui durante esse tempo reunidos com vocês. Minha profunda gratidão a todos que acompanharam a nossa live, que nos auxiliaram a fazê-la através das questões. Como eu sempre coloco em todas as lives de quinta, eu não sou dono da verdade. Como diz Herculano Pires, na doutrina espírita todos somos estudantes. Então eu peço àqueles que viram em minhas respostas algum erro, eu peço que possam deixar nos comentários para que a gente possa ir aprendendo também, evoluindo cada vez mais. E enfim, me comprometo a ver todas as questões. Se alguma ficou para trás, peço desculpas. Já me comprometo a semana que vem, quinta-feira, a respondê-la. E, como sempre digo, essa live ficará na página do Facebook nossa, do Gaefa, mas também ficará na minha página pessoal, João Máximo. Daqui a pouco também estará no nosso canal do YouTube, Gaefa Espírita. Aqueles que quiserem conhecer o nosso canal, lá estão não só todas as lives do Pinga Fogo, mas também todas as lives que eu fiz às terças-feiras com a explanação do Evangelho, as palestras, seminários, filmes, enfim. Conheçam se quiserem, serão muito bem-vindos. E do mais, eu desejo a todos uma noite abençoada. Meu profundo carinho, recebam o meu abraço fluídico a vocês. Que tenham um resto de semana de luz, um final de semana de paz. E convidando já a terça-feira que vem estar novamente conosco na nossa reunião de terça-feira.
E aceite as minhas desculpas por alguma falha. E minha mãe aqui também pedindo desculpa pelas falhas, mas na realidade a grande falha aqui foi do aparelho celular, né, que está tendo uma certa dificuldade de passar todos os comentários. Mas a gente aos poucos vai se acertando quanto a isso. Tá? Meu profundo carinho. E segunda-feira eu já vou soltar nas minhas redes sociais o tema para a palestra de terça-feira, tá bom? Todos tenham uma noite de luz, um final de semana de muita paz, e se Deus assim permitir, convido já a todos a estarem unidos nessa corrente de luz na próxima terça-feira. Fiquem com Deus e que Jesus abençoe a cada um de vocês.